Olá, eu sou o André Costa da Evolui e nós vamos falar de um assunto que é atual e muito importante também: acidente de trabalho. Muitas pessoas acham que conscientização que é o mais importante para os funcionários. Eu discordo. A conscientização já está presente no ambiente de trabalho e também nos funcionários, mas a sensibilização é que deve ser explorada. Por quê? Consciente todos nós somos. Se eu for atravessar numa faixa de pedestres, eu tenho que fazer o sinal de vida. Se eu for trabalhar em altura, eu tenho que usar o cinto de proteção. Se eu for trabalhar em um ambiente ruidoso, eu tenho que usar o protetor auricular. Tudo isso nós já sabemos. Então, não existe essa palavra conscientização mais no ambiente de trabalho. Eu foco muito nisso e a Evolui também. Então, a sensibilização do ambiente de trabalho é que deve ser explorada. Como assim? A sensibilização, ela forma o profissional a voltar para o seu lar, né, de forma segura e saudável. Tá? Então, é isso que nós devemos pregar todos os dias quando se fala em segurança e medicina do trabalho. Tá certo? Então, é isso que nós vamos falar aqui na nossa palestra sobre esse tema muito atual, tá certo? Vem comigo que nós vamos participar agora, vamos lá. Beleza, então vamos aqui falar sobre acidente de trabalho, né? Um acidente no trabalho. Então, olha só, uma curiosidade, né? Os números de acidente de trabalho no Brasil são preocupantes, são alarmantes. Segundo o Ministério da Previdência Social, cerca de aproximadamente 7 brasileiros perdem a vida todos os dias em virtude de algum acidente laboral, em virtude de acidentes no ambiente de trabalho, algo que não deveria acontecer, já que o trabalhador vai para o trabalho, né, vai fazer as suas atividades normais de trabalho e jamais deve acontecer esse tipo de fatalidade. E cerca de 7 brasileiros perdem a vida todos os dias. Isso é um dado alarmante. São quase 3.000 vidas perdidas por ano em função do acidente de trabalho. Então, colocando o país entre um dos mais perigosos do mundo nesse quesito. Então, diante disso, fica claro que o tema precisa ser mais abordado para não conscientizar e sim sensibilizar as pessoas, em especial os próprios trabalhadores, para ajudar a reverter esta situação. É um tema, né, que, além de ser atual, ele é importante para o nosso dia a dia, né? A verdade é o seguinte: nós passamos muito tempo dentro do nosso ambiente laboral, dentro das empresas, exercendo a nossa atividade. Então, ele tem que ser abordado. E como nós podemos reverter esse quadro? É preciso mudar o fato de que o Brasil é considerado o 4º país do mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, com mais acidentes de trabalho. Segundo a OIT, todos os setores devem atuar em conjunto para que isso seja revertido, em especial, né, depois dessa crise que houve, né, a construção civil no país liderava por muito tempo esse índice, essa estatística dos acidentes de trabalho, mas hoje não é mais, tá? Olha só, saiu recentemente, isso há 2 anos, e continua ainda esse ano, tá? Em 2017 e 2018, os acidentes de trabalho, né, as estatísticas comprovaram isso. O ramo de atividade que mais se acidenta hoje no país é o ramo da saúde, né? A galera que trabalha na saúde, os trabalhadores, né, da saúde aí, né, que fazem do seu dia a dia, né, em especial aí a galera que trabalha nos hospitais, os profissionais da área de saúde, eles estão mais sucintos a esse
tipo de acidente. O risco biológico está mais presente aí nos ambientes de trabalho. Então, como nós podemos reverter este quadro, reverter essa situação? Tá? Através da melhoria da fiscalização, mas não só do Ministério do Trabalho. Nós podemos melhorar a fiscalização com o próprio funcionário, com a empresa. Né? Eles são os principais, né, com relação a essa fiscalização, a essa melhoria no ambiente de trabalho. Então a fiscalização começa pelos trabalhadores e pela própria empresa, não só colocando essa responsabilidade com o Ministério do Trabalho. E outra situação muito importante que as empresas elas veem com um olhar mais crítico aí, a promoção de campanhas e ações sobre o tema com relação ao acidente do trabalho. Né? Uma CIPAT, né? uma palestra e campanhas educativas para explorar esses temas sobre saúde e segurança do trabalho e, né, conscientizar os trabalhadores no ambiente. Então é um tema muito importante e nós vamos falar desse tema hoje aqui na nossa palestra aqui, muito importante. Tá? Vamos lá, então acidente do trabalho. Tá? Definição do acidente do trabalho de acordo com o artigo 19 da Lei número 8.213 de 1991. Olha só, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos assegurados especiais, provocando lesão corporal ou uma perturbação funcional que pode causar a morte, pode causar a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, seja ela permanente ou temporária. Então, a definição do acidente de trabalho é muito ampla. Ela é vasta e não deixa o profissional desprevenido, aí, no caso, com um acidente de trabalho, né, com relação à própria INSS, enfim. Então, a lei ela é de 91, ela é antiga, mas ela é muito abrangente. Tá? Ela define perfeitamente o acidente de trabalho. Né? Então, mas beleza. Né? Os acidentes de trabalho eles são causados como? Por que isso acontece? Sendo que existem hoje, né, 2018, tantas ações para evitar esse tipo de situação no ambiente laboral, mas como isso acontece? Tá? E de acordo com várias estatísticas, de acordo com o próprio Ministério do Trabalho em relação a essas estatísticas, as causas dos acidentes e também das doenças ocupacionais, elas são determinantes em duas situações. Olha só, tá? Então vamos ao avaliar essas circunstâncias envolvidas, né, com relação a todos os acidentes, o próprio Ministério do Trabalho possui uma ferramenta para identificar as causas desses acidentes, que é a CAT, né, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Hoje ela é online, né, você é acometido por um acidente de trabalho, você consegue hoje emitir essa CAT online através do seu notebook, do seu computador, no próprio ambiente de trabalho, em casa, enfim. Então, ao avaliarmos essas circunstâncias envolvidas, tá, nós vamos observar aqui a presença de duas causas determinantes dos acidentes do trabalho. A primeira aqui, olha só, as causas previsíveis. Olha aí, de acordo com o gráfico, ela representa 98% dos acidentes de trabalho. E as causas imprevisíveis? Tem gente que coloca aí 99,9% as causas previsíveis como determinantes para a ocorrência desses acidentes no ambiente de trabalho. Então vamos conhecer aqui, né? Vamos ver quais são essas causas, né? As causas previsíveis. Mas antes, nós vamos ver um vídeo aqui interessantíssimo, né, no ambiente de trabalho. Muita gente acha que uma atividade, só porque ela é de um alto risco, significa que ela terá, né, um acidente de trabalho, né, do que uma atividade que não há um risco tão elevado assim. Mas se enganam. Né? Vamos ver aqui, olha só.
Então vocês viram aí, né? Situações que nós vivenciamos isso no nosso dia a dia, num ambiente administrativo, mas vocês prestaram atenção em quantos acidentes ocorreram nessas cenas em ambientes administrativos, né? Então, olha só, então as causas previsíveis, no caso aqui, o fator pessoal de insegurança e as condições inseguras, elas elevam esse fato, o índice de acidentes já chegaram a 98% como as causas previsíveis aí, as causas dos acidentes e das doenças ocupacionais. Mas vamos dividir aqui, vamos falar primeiramente do fator pessoal de insegurança. Vamos lá, né? O que seria esse fator pessoal de insegurança aí? Tá? Então, é a condição pela qual o funcionário, consciente ou inconscientemente, se expôs ao risco de acidente, né? Ele se expõe a esses riscos de acidente, tá? Então, é aquela situação em que o trabalhador, o colaborador, ele fica, eu tenho 30 anos na atividade, eu tenho muita experiência, eu sempre fiz assim e nunca deu errado. Então, é essas condições aí que o trabalhador ele se expõe a esses riscos de acidente. Então, alguns exemplos vamos citar aqui. O desconhecimento ou os desrespeitos às regras de segurança, né? Hoje, eu acho que isso já é impossível você chegar no ambiente de trabalho e falar, não, eu desconheço o risco a que eu estou exposto. Hoje é impossível, né? Com o advento dessas novas tecnologias, eu acho que qualquer trabalhador hoje desconhece, né? O desconhecimento, o desrespeito a essas regras. Hoje o celular não é mais como antigamente, né, que servia apenas para ligar. Não, hoje o celular ele é um computador praticamente para todas as pessoas, né? Um computador pessoal. Então, outro fator pessoal é a falta de habilidade para o desempenho dessas atividades. Isso acontece muito, né, no ambiente onde o risco está mais presente, como indústrias e até mesmo na construção civil. Olha só, o terceiro aqui, a não utilização dos equipamentos de proteção individual. Esse é o mais comum. As pessoas, ainda nos dias de hoje, elas se recusam a utilizar uma coisa tão básica como é o EPI, né? O equipamento de proteção individual. O excesso de confiança ou exibicionismo também está muito presente hoje nos ambientes de trabalho. O ritmo excessivo, né? A nossa vida hoje ela é muito dinâmica. Hoje, né, com o trânsito, o próprio trabalho, ele leva a esse ritmo excessivo. Nós temos que chegar cedo no trabalho, sair tarde e pegar trânsito, e tem os deveres domésticos, enfim. Hoje o ritmo excessivo também leva para um fator pessoal como o estresse no ambiente de trabalho, no dia a dia, na nossa vida, né? A improvisação, né? No vídeo anterior nós vimos, né, a mulher subindo na cadeira. Isso é comum, né? Mas não é o correto a se fazer. Brincadeiras, curiosidade, manutenção de máquinas em movimento e também, olha só, o uso de ferramentas com defeitos ou o uso de ferramentas inadequadas
naquela atividade, enfim. Então, o fator pessoal de segurança ele chega a 98% das estatísticas de acidentes que provocam esses acidentes de trabalho, né? Certo? E as causas previsíveis aqui? Ainda o fator comportamental, tá? Que vai estar relacionado aos problemas pessoais do trabalhador, que pode influenciar diretamente o seu comportamento no ambiente de trabalho. Hoje em dia não existe, né, uma ferramenta assim. Eu chego no meu ambiente de trabalho, pronto, mudei a chave, desliguei a chave da minha vida pessoal. Isso não existe. Quem dera se existisse, né? Enfim, então olha só, problemas sociais, o problema em casa, ou problemas psicológicos na família, a tensão, o estresse também pode levar a esse comportamento, ao acidente de trabalho. Então, esse fator pessoal aqui, comportamental, né? Conflitos familiares, né? Ninguém está livre disso, tá? A adaptação a mudanças, né? E o próprio alcoolismo e as drogas também estão, né, nessas estatísticas, nessas causas previsíveis, no comportamental, no fator pessoal aí do trabalhador, né? As causas previsíveis, no caso, o próprio ambiente de trabalho, ele pode provocar um acidente, sim, que no caso são as condições inseguras, né, como nós chamamos, né, esse tipo de situação, que são aquelas que, presentes no ambiente de trabalho, colocam em risco a integridade física e ou mental do trabalhador devido à possibilidade de acidentar-se. Então, aqui vamos ver alguns exemplos sobre isso. Olha só, o manuseio de caixas e objetos pesados, os movimentos com as cadeiras giratórias com rodas, né? A ventilação excessiva ou deficiente, no caso aqui, olha aí, essa aqui que é uma das principais causas de doenças do trabalho com relação à postura. Olha só, a distância e posição do monitor e a não orientação básica sobre postura e apoio para quem fica muito tempo sentado. Algumas doenças como LER ou DORT, estão inseridas aí nessas causas, nessas distâncias, por exemplo, do monitor, na orientação básica sobre postura. A falta de organização e limpeza no ambiente de trabalho pode gerar um acidente de trabalho. Máquinas com defeito ou até mesmo a localização inadequada dessas máquinas, enfim. Então, aqui foram alguns exemplos dessas causas previsíveis aí do ambiente de trabalho, né? E olha só aqui um exemplo dessas condições e atos inseguros aqui na figura, né? Vocês podem identificar aqui, podem ver, né, que nesse ambiente de trabalho todo mundo aqui vai se acidentar, menos o eletricista ali, né? Aí, no caso ali, muitos acidentes acontecem, né? A falta de organização no ambiente de trabalho pode provocar isso, tá? E olha só, falando em tecnologias, um novo vilão hoje, o celular. Ele é uma das causas hoje previsíveis aí no ambiente de trabalho com relação aos atos inseguros. As pessoas, né, não desligam os celulares, parece que está fazendo parte do próprio ambiente de trabalho. Então, hoje em dia, o celular, certo, é bom, é lógico, para você trabalhar, adiantar a sua tarefa, mas não utilizá-lo demasiadamente, excessivamente, no caso, né? Deixa eu voltar aqui, Raíssa, voltar aqui no celular. Então, olha só, uma das causas previsíveis aqui é o celular. Hoje ele é um novo vilão. Lógico que o advento dessas novas tecnologias faz com que o ambiente de trabalho ele se torne mais rápido, mais dinâmico. Tudo bem, mas você não pode colocar o celular como prioridade na sua vida com relação ao ambiente de trabalho. Esse celular pode se tornar um vilão. Por quê? Porque você fica distraído, principalmente em ambientes administrativos,
Então vamos lá, olha só. Causas previsíveis. Hoje existe um novo vilão, que é o aparelho celular. Tá? Com o advento dessas novas tecnologias, hoje esses smartphones, até próprios tablets, notebooks, hoje eles estão mais tecnológicos, então cada vez mais vai fazendo parte da nossa vida laboral. Só que não podemos deixar esses aparelhos eletrônicos interferirem nas nossas atividades, porque principalmente em ambientes administrativos onde o fluxo de informações e atividades são muito rápidos e dependem muito da nossa agilidade, nós não podemos deixar interferir essas tecnologias no nosso ambiente de trabalho. Porque hoje as pessoas ficam muito distraídas e para acontecer um acidente no ambiente de trabalho em função dessa nova tecnologia, ela acontece demais no caso, né? Então não devemos deixar o celular se tornar um vilão, e sim ele nos ajudar no ambiente de trabalho com essa nova tecnologia aí. Isso é muito importante, tá? Então, as causas dos acidentes de trabalho nós vimos aí, mas e as causas imprevisíveis? As causas imprevisíveis nós podemos falar dos fenômenos naturais, né? Como chuvas, como está acontecendo hoje, né? Esses vulcões aí no Havaí, né? E outras situações aí. São causas, fenômenos naturais que nós não podemos prever, tá certo? Então, são mais difíceis. Por isso que fica naquela escala de 2%, no caso aí, né? Então, olha só, e as consequências desses acidentes para o trabalhador, primeiramente, não só para o trabalhador, mas primeiramente, né, o trabalhador é o primeiro a sofrer essas consequências oriundas do acidente de trabalho. Primeiramente, lógico, os ferimentos, com dores, em função do tipo de acidente ocorrido. Depois, o afastamento do trabalho vai depender muito do tipo de acidente, mas pode ocorrer a pessoa ficar afastada do trabalho. E se ela passar mais de 15 dias, aí vem a redução do salário. Depois, a dependência do benefício pago pelo INSS. Lógico que o funcionário vai ter que passar por uma perícia, e aí sim o INSS vai dar o benefício para aquele trabalhador. E em segurança, quanto à manutenção do seu emprego, né, com relação às consequências para o trabalhador. São muitas e, lógico, são muito dolosas, no caso, para o trabalhador. Consequências para o trabalhador. Primeiramente, com o acidentado, né, tendo um tempo afastado aí, a incapacidade. Pode acontecer de se incapacitar temporariamente, pode acontecer de ele se incapacitar permanentemente, parcial, né, ou total, com a invalidez aí, né? Mas isso vai depender do tipo de acidente que ocorrer, tá? Então, olha só, o acidente, o que acontece? Hoje, a empresa ela paga 15 dias, de acordo, né, com o INSS, aí a empresa é obrigada a pagar esses 15 dias, e o resto que a pessoa fica afastada, vou dar um exemplo aqui de 30 dias, 15 dias são pagos pela empresa e os outros 15 pelo INSS, mas vai passar por perícia, enfim, para saber se a pessoa vai ficar mesmo 15 dias ou mais, não é verdade? Então, olha só, as consequências para a empresa, né? Nós vimos as consequências para o trabalhador, agora para a empresa. A primeira aí, no caso, seria a perda de mão de obra. Lógico, o funcionário sofreu um acidente, está afastado, então a empresa sofre com a perda dessa mão de obra. E além da perda, tem a multa em caso de um acidente, né, de forma grave, né, ou se ela passou por fiscalizações, enfim. E a multa é altíssima para um acidente de trabalho, né? Gastos com indenizações, pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento, a perda de tempo com essa paralisação desse pessoal ou das máquinas que, no caso, sofreram com esses tipos de acidente, né? Aí a empresa vai ter que contratar, vai ter que ter uma contratação, até mesmo a substituição do trabalhador afastado. Vai que aquele trabalhador fique 6, 10, 15, 20 meses afastados aí, né? Então a empresa vai ter que contratar e até mesmo
ou até mesmo substituir aquele trabalhador. Não é lógico, mas para que a empresa, para evitar esse tipo de situação, é preciso que ela promova campanhas e ações voltadas para esse tema, como nós falamos no início. Né? Então, as consequências para a empresa elas são maiores em função de um acidente de trabalho. Olha só, né? E para a família, imagine o impacto de um acidente de trabalho para a família. Primeiro, lógico, a primeira consequência para a família é o impacto da notícia com relação ao acidente de trabalho. Também tem a redução no orçamento, né, despesas com remédios e próprio tratamento daquele acidente e o descrescimento do padrão familiar. Acontece, né? Porque o trabalhador está acamado, pode vir a ficar acamado, pode ficar doente, pode ter uma depressão, enfim. Né? Então ele deixa de produzir e com isso há o descrescimento do padrão familiar. Então olha só, as consequências são enormes. As consequências de um acidente de trabalho são enormes, não só para o trabalhador, não só para a empresa, não só para a família, mas também para o Brasil. Por quê? Porque com esse advento desses acidentes, e o Brasil é um dos recordistas mundiais de acidentes de trabalho. Eu falei no início, né? Os acidentes de trabalho no Brasil são tão preocupantes que o governo gasta bilhões com indenizações. Então, não só para esses três ramos aí que nós falamos, né? Família, empresa e trabalhador, mas para o país o gasto, né? com esses acidentes, com o pagamento desses benefícios é enorme e não para, viu? Não diminui. Ele se mantém numa estável aí desde 2009, desde 2010, né? Ele se mantém nessa faixa aí de gastos, né? Obrigado, né? Então é esse que eu quero finalizar aqui com essa frase maravilhosa, que não basta falar, é preciso praticar, com segurança trabalhar para a nossa saúde preservar. Então é um tema muito importante, né? Não vamos deixar acabar aqui nesse slide, e sim conversar com seu colega de trabalho e espalhar a preocupação e evitar principalmente com que esses acidentes fiquem rodeando o nosso ambiente de trabalho, tá certo? Então vamos trabalhar com segurança para que o nosso dia a dia, nossa semana, nosso mês, o nosso ano fique livre desses acidentes no ambiente de trabalho, ok? Muito obrigado e até a próxima!